O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Eu já comecei a chorar no louvor. Quando eu canto esse hino, logo eu. Vocês estão bem? Nós vamos meditar nesta manhã, palavra de Deus, sobre o poder da oração intercessória. O poder da oração intercessória. Há muitos tipos de oração. Oração de adoração, oração de confissão, oração imprecatória. Mas a Bíblia coloca a oração intercessória como a principal das orações. Se você abrir aí Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o quê? Intercede por nós. Então veja bem, o ministério de oração de Jesus é o ministério da intercessão. Ele diz para Pedro: Pedro, o diabo quis ir andar com você, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Se eu e você estamos aqui hoje de pé na graça de Deus, é por causa da intercessão de Jesus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração. E no Evangelho de Lucas, que começa com a oração e termina com a oração, nós temos os principais ensinamentos e também o registro das práticas de oração de Jesus. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 11, versos de 5 a 8. Lucas, capítulo 11, versos de 5 a 8. É uma parábola e nós vamos, nessa parábola, tirar 5 lições acerca da oração intercessória. Diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Versículo 8, vamos ler juntos? Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Aqui é uma parábola, e toda parábola tem só uma lição. E a lição, a moral da história aqui, é que tudo que eu tiver necessidade, eu posso receber de Deus através da oração. Da oração. Tem gente aqui que está precisando de alguma coisa hoje? Então Deus responde às nossas orações. Estudando sobre os pastores, né? E descobri 7 razões porque os pastores não motivam a igreja para orar. Então, começando com a autocrítica, né? Primeiro, muitos pastores cresceram num ambiente de igreja sem oração.
receberam uma formação no seminário teológico sem oração. Terceira, falta de experiência com oração. Influência de uma cultura sem oração. Nossa cultura hoje de formação pastoral é de treinamento e agora está na moda um negócio chamado coaching. Os pastores também não têm motivação para chamar a igreja para orar. Sabe por quê? Porque a única atração de um culto de oração é Deus. Não tem banda sertaneja, não tem pregador famoso, cantor famoso. Quando a gente vai orar, é só nós. Mas para mim, é um fracasso na vida da oração dos pastores. O Instituto Americano diz que os pastores, no geral, gastam 7 minutos por dia com oração. É muito pouco, né? Eu quero saber quanto é que está gastando na internet. Quando chegar lá no céu, nós vamos dizer para Deus: Senhor, eu não orei porque estava no Facebook, não orei porque estava assistindo vídeo, estava ouvindo podcast. Mas nós não oramos também, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não quer que a gente ore. E ele, quando você diz eu vou orar, o diabo diz assim: você não vai orar. E nós entramos numa luta, numa batalha espiritual. O diabo não teme nenhum evento de culto, de congresso, de reunião. Ele não teme quando as pessoas estão mais preocupadas com a organização, com a metodologia, com a comunicação. Agora o diabo treme nas bases quando a igreja está de joelho. Quando tudo é feito com oração. Oração. A oração de intercessão é a forma mais perfeita, sublime e eficaz de oração. Jesus está à direita de Deus Pai e Ele intercede. Esse verbo intercede é um presente contínuo no grego, que Ele começou a orar e vai orar sempre por nós. Sempre por nós. E Jesus então, depois de colocar o modelo da oração do Pai Nosso, Ele conta uma parábola para os seus discípulos. E aqui nós temos nessa parábola 5 lições importantes que eu queria destacar ou pontuar para vocês. Primeiro, a sua causa. Veja no texto, disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. A causa da oração intercessória: urgente necessidade. Se eu tenho uma necessidade urgente, eu vou orar. Ele não tinha o que, gente? Pão para comer. Nem para ele, nem para o seu amigo que estava chegando. Aconteceu. E a vida da gente é assim. As coisas estão indo bem, daqui a pouco o diabo ataca, contra-ataca, surgem problemas, adversidades, aflições, tribulações. E é justamente nesses momentos de urgente necessidade que nós somos obrigados, motivados, encorajados a orar.
É difícil, porque no meu caso aqui, toda semana eu tenho que orar para Deus me dar comida e para eu trazer um PF para vocês aqui no domingo. Eu tenho que arrumar pão para mim e pão para vocês. Ninguém vem aqui, você vem aqui porque você tem necessidade, você quer ouvir a voz de Deus, você quer comer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos orar. Por isso que vocês precisam orar por mim e eu preciso orar por vocês. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Irmãos, nós temos necessidades urgentes na nossa vida. E essas necessidades, elas serão supridas quando nós entendermos que essas necessidades, elas existem para nos colocar de joelhos. De joelhos. Segunda lição que essa parábola nos ensina é a sua motivação. E eu entendo aqui que a motivação aqui é o amor. Você me ama? Você ora por mim. Se eu te amo, eu oro por você. Por que Jesus intercede por nós? Porque Ele nos ama. E Ele quer o quê? O melhor para nós. Você já notou que nós temos um defeito muito grande? Que quando a gente não pode fazer nada por ninguém, você diz assim, mas eu vou orar por você. Parece que a oração é a pior, não é assim? E você não sabe que a força mais poderosa que existe na terra é a oração. Veja que esse homem, ele se dirige a Deus como um amigo. Mas ele fala também que não somente é Deus seu amigo, mas um amigo seu está chegando de viagem. Então oração é coisa de amigo. Se eu amo a Deus, eu oro a Deus. Se eu tenho amigos, se eu amo os meus irmãos, se eu amo a minha igreja, se eu amo o meu pastor, se eu amo os meus irmãos, nós temos que orar um pelos outros. O intercessor é alguém que sacrifica pelo outro. Ele deixa a sua cama, sai, não dorme e vai na casa do outro. Que horas? À meia-noite. À meia-noite. Faça um estudo sobre a meia-noite na Bíblia, você vai descobrir muita coisa interessante. À meia-noite significa no momento mais escuro, no momento mais difícil. Paulo e Silas, quando estavam presos lá em Filipos, eles cantavam e oravam à meia-noite. Quando Jesus Cristo fala da volta do noivo, da segunda vinda dele, fala que ele voltará à meia-noite. Significa que nos momentos difíceis da minha vida, da sua vida, eu e você, nós temos que nos sacrificar. Levantar da nossa cama, entender que há coisas na minha vida e na sua vida que só serão resolvidas por Deus em resposta de oração. Nós, como pai, oramos pelos nossos filhos. Oramos ou não oramos? A gente descobre as necessidades, os problemas, os defeitos. Nós oramos. Se você ama seu esposo, ele tem defeitos, tem problemas, tem dificuldades, você ora por ele. Mas não ora para morrer, não. Ora para consertar.
Tem uma mulher na Bíblia que eu gosto dela, mas tenho medo dela, uma mulher chamada Abigail. Ela era casada com um homem maluco, Nabal. Um dia ela brigou com ele. Acho que ela orou, viu? Porque Deus levou. Não precisa orar, irmãos, pelos outros. Se a gente quer uma família abençoada, se a gente quer uma igreja abençoada, se nós queremos que Deus conserte as coisas, nós temos que orar. A causa da oração intercessória, a urgente necessidade. Versículo 6. A sua motivação, o amor. Irmãos, o amor uns pelos outros gera intercessores. Quando a gente ama a obra de Deus, quando a gente ama as pessoas de Deus, nós nos levantamos para orar. Tá certo? Terceira lição, a sua importância. Veja que o amigo diz assim: pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me. Agora veja a última frase do versículo 6. E eu nada tenho que lhe oferecer. A importância da oração é que nós somos impotentes. Há situações na minha vida, na sua vida, problemas que eu e você, nós temos, que nós não conseguimos nos livrar dele e nós não sabemos o que fazer com eles. Nós somos o quê? Totalmente o quê? Impotentes, incompetentes. Aí Deus deu para a gente a oração. Sabe por quê? Porque o senso da nossa impotência é a alma da intercessão. Sabe por que Jesus ora por nós? Sabe por que Jesus intercede por nós? Porque Ele sabe que nós não valemos nada. Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos ler 26 e 27. O que é que diz? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Preste atenção que o Espírito Santo, veja, Ele nos assiste em nossa o quê? Fraqueza. Veja que não está no plural. A nossa fraqueza significa a nossa natureza. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos. E nem saber orar como convém, nós sabemos. Por isso que, além de um intercessor junto ao Pai, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos ajudar, para nos assistir. Eu gosto dessa palavra gemidos inexprimíveis aqui, porque tantas vezes eu vou orar e eu estou sentindo tanta coisa que eu não sei o que é. Se a médica perguntar, o psicólogo, se a mulher, se alguém perguntar, eu não estou assim. Por isso que o salmista usa uma expressão muito bonita nos Salmos, Davi usa muito, que é derramar perante Ele a minha queixa, derramar perante Ele o meu coração, a minha aflição, a minha necessidade. Eu não sei o que é, mas eu sei
que existe, que eu estou sentindo. Meus irmãos, o verdadeiro crente é aquele que é mais tentado e que mais ora. Se você não é tentado, você não ora. Sabe quem disse isso? Não foi eu não. Martinho Lutero. Martinho Lutero diz: quanto mais tentado eu sou, mais eu dependo de Deus, mais eu oro. Eu sou fraco, eu preciso de Deus. Ele tinha momentos de opressão, de luta espiritual contra o demônio. Um dia ele estava lendo a Bíblia, escrevendo, ele jogou o tinteiro no demônio. Atirou no demônio: sai daqui, Satanás. E vocês se lembram que Pedro diz isso, que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. E o leão ruge quando ele vê uma presa. Ele quer atingir aquela presa. Mas, por causa da intercessão de Jesus, por causa do selo do Espírito Santo, o inimigo não nos toca. A sua causa, urgente necessidade. A sua motivação, amor, amizade. A sua importância, a nossa impotência. A nossa fé. Nós temos um amigo que rico. Nós vamos lançar um livro agora, escrito pelo Charles Spurgeon. Vocês vão gostar do livro. Talão de cheque espiritual. Cada promessa de Deus é um cheque. E já vem assinado, tá? Você preenche e saca lá no Banco Celestial. Não é no seu saldo médico que você está no Serasa. Você não tem saldo médico, você não tem cheque especial, você não tem nada. Você vai no Banco Celestial e saca o saldo médio daquele que tem tudo para nos dar. Eu gosto dessa parábola porque Jesus vai ao amigo. É um amigo procurando outro amigo para abençoar outro amigo. Isso é oração. Se você é meu amigo, ore por mim. Se eu sou seu amigo, eu oro por você. E você sabe que foi o próprio Jesus que disse: eu não chamo você mais de servo, estou chamando vocês de amigos. De amigos. A amizade de Deus não é da minha parte para com Ele, é dele para comigo e com você. Eu vou lá pedir, eu vou bater. Está todo mundo dormindo. Aqui é porque é casa de pobre. Quem já foi lá na Palestina, na época de Jesus, não tinha quarto. Então o casal ficava no fundo e os filhos deitados na frente. E ele vai justamente nesse contexto pedir, bater, meia-noite. Quem já foi pobre aqui? Pobre não tem mania de pedir as coisas fora de hora? Quando chega uma visita, falta, vai na vizinha lá e diz: me dê aí 6 ovos. Era assim ou não era? Eu era o portador. Minha mãe diz: vai lá na casa da sua avó e traga isso está faltando aqui. Diga para ela que quando a gente comprar eu devolvo. Mas a gente ia lá, porque sabia que lá tinha. E ela tinha amor para dar para a gente. E é tão bonito isso. Deus nos dará o que precisamos. Veja no versículo 5 a palavra importunação. Versículo 8, ele vai dizer assim: digo-vos que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Tudo, irmãos. Ele vai nos dar tudo que eu tiver
necessidades. Você crê nisso ou não? É Jesus que está dizendo. Ele está dizendo: se você me orar, se você me importunar, e importunar aqui, a palavra significa perseverar, não esmorecer, com determinação, com objetividade, com perseverança. Ah, mas Deus não responde a oração. Responde, já respondeu. Tonto. Continue orando. Continue orando. Ah, pastor, eu estou orando para um filho meu, para um parente meu. Ele não se converte, ele não se conserta. Continue orando. Às vezes, irmãos, a gente esmorece na oração porque a gente quer que Deus responda de imediato. E Deus às vezes responde de imediato, mas demora para mandar. Ele não manda para o SEDEC, manda por correio comum, aí demora uns 15 dias para voltar, mas já respondeu. Sabe por quê? Porque ele diz aqui: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pois todo o que pede, o quê? Recebe. Às vezes não recebe o que pede, porque a gente pede mal, mas o que a gente recebe, recebe. E nós recebemos o melhor, porque Ele é um Pai perfeito, Ele é um amigo perfeito, Ele vai nos dar o que nós precisamos. A oração intercessória é quando a fraqueza do homem se junta com a onipotência de Deus. O que é oração intercessória? Somos nós, impotentes, incompetentes, fracos, pedindo a um Deus que pode tudo, e que nos ama, e que está disposto a nos dar. Eu gosto muito dessa expressão: e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Deus não dá para você esbanjar, Deus dá aquilo que é necessário. Você não sabe o que você necessita, mas Deus sabe. Veja aí Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Foi nesse versículo aqui que Spurgeon baseou o seu livro, Talão de Cheque Celestial. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então é lindo isso aqui. E o meu Deus, segundo a sua o quê? Riqueza em glória. Significa que não existe limites, não existe recursos que você precise que Deus não lhe possa dar. Ele dá a todos. E é lindo isso aqui, porque isso nos veio através de Cristo, nosso intercessor. E ele diz: cada uma, aí bota no plural, de vossas necessidades. Por que a gente não ora então? Vamos começar a ter experiência de oração? Vamos orar hoje e pedir a resposta de Deus até domingo que vem, e você vem para o culto para agradecer? Quem tem necessidade grande aqui, levanta a mão. Não fica logo de pé, por favor, porque aí eu já estou aqui, tá? Com as duas mãos levantadas. Você acha que ser pastor dessa igreja, do tamanho que ela está, os compromissos que a gente tem, dos missionários que a gente sustenta, de tudo, das contas que tem para pagar, tem hora que eu quero sumir. Mas aí eu lembro do Salmo 39, 139.
Para onde fugirei? Aí não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ficar. E aí Deus nos dá esse poder, que é a oração. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã pedir que o Senhor levante no nosso coração um altar de intercessão. Que nós não tenhamos vergonha, que nós não tenhamos timidez, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos soberba, mas dá-nos esse senso de total dependência do Senhor. Pai, ajude-me a orar mais pelos meus irmãos, pela tua igreja, que nós possamos imitar a Jesus, o grande intercessor, o nosso paradigma de intercessor. Ele intercede por nós porque Ele nos ama. Ajuda-nos, ó Deus. Nós estamos orando nessa manhã agora, Senhor, nesse momento, porque o Senhor promete aqui que se nós orarmos, o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. O Senhor há de nos dar nesta manhã aquilo que nós estamos precisando. Há irmãos aqui que estão orando, pedindo há dias, há anos, há meses. Ó Deus, responde essa oração nesta manhã, Pai. O Senhor é o Deus que pode. E que nós possamos ter, ó Deus, na nossa caminhada cristã, experiências diárias, que a gente olhe e diz assim: foi Deus que respondeu, foi Deus que fez, foi Deus que deu. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a depender mais de Ti, a viver uma vida de total dependência do Senhor. Guarda-nos do maligno. Guarda-nos, ó Deus, de cair em tentações. Cobre-nos com Teu manto de graça e misericórdia nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.